Texto da nossa meditação hoje, Gênesis capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21. Alguns versículos para que você possa meditar, Deus falar ao seu coração, e espero mesmo, assim como Ele falou ao meu coração, assim como Ele trouxe paz ao meu coração, ao ler essa mensagem, ao preparar essa mensagem, espero que Ele traga também conforto ao seu coração. A palavra do Senhor nesse texto diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro de Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também, do filho da serva, farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e pô-los nas costas de Agar. Deu-lhe também o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim eu não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo com ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Amados, Abraão é tido nas Sagradas Escrituras como pai da fé. Era um homem que Deus colocou a fé dele à prova várias vezes, e ele aceitou essa prova da sua fé. Abraão, ele vivia numa terra, naquela época chamada de Ur dos Caldeus, hoje conhecido como país chamado Iraque. Entre os dois rios, dos 4 que o livro de Gênesis diz que saía de dentro do jardim do Éden, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Ou seja, numa região predominantemente desértica, um agricultor que tinha uma fazenda própria, da sua própria família, entre os dois mais caudalosos rios da região, era uma pessoa afortunada. Se deu bem, ganhou na loteria. Afinal de contas, ele tinha a sua fazenda numa região que não precisava se preocupar com pasto para os animais, ele não precisava se preocupar com água para sedentar os seus animais, ele não precisava se preocupar com água para ele cultivar os seus alimentos, os alimentos para a sua família e para os seus funcionários. Deus desafia Abraão. E o primeiro desafio que Deus faz com Abraão, não é chamando Abraão para ir para uma terra que ele desconhecia. O primeiro desafio que Deus faz com Abraão é colocar no seu coração o amor por uma jovem estéril. E era um teste de fé, porque um jovem, quando se apaixona por uma moça, ela não vem escrito na testa se é estéril ou não. Hoje nós temos uma medicina avançada, uma medicina que consegue fazer inseminação artificial. Hoje nós vemos milagre de Deus, como estava ouvindo a irmã Maria contar o milagre de uma senhora aqui que estava com 180 mil reais para fazer uma inseminação, e Deus foi lá e fez o milagre e ela ficou curada e ela engravidou sem gastar R$1. Mas naquela época não existia uma medicina que pudesse
fazer um tratamento hormonal, um tratamento no ovário, um tratamento ali no útero da mulher para que ela tivesse mais ovulação. Não existia. Abraão era apaixonado por Sara. É uma história linda de amor. A lei permitia que um homem casado com uma mulher estéril, que esse homem ele contraísse um novo matrimônio, ou seja, ele passava a ter não apenas uma, mas duas esposas. E Abraão, por um bom tempo, ele se absteve desse direito que a lei permitia, por quê? O que Abraão mais queria era ter filho com Sara, com a sua esposa, com a mulher dos seus sonhos, com a mulher da sua vida, né? É a mulher da sua vida, né? Abraão não queria outra, ele queria a mulher da vida dele. E Deus então, nesse casamento, o desafio fala: Abraão, se você quer ter um filho, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, ou seja, então de Sara, do seu amor com Sara, com a sua esposa, vai sair um herdeiro. E Abraão ouve essa promessa, crê nessa promessa, parte em retirada, e passa-se 25 anos de espera. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus fez a promessa, e 100 anos quando Sara engravidou. Queridos, durante esse período de 25 anos, Abraão passou por tempos de deserto. Por tempos de deserto. Não sei se o Daniel tem ali, eu sempre coloco o Daniel numa roubada, coitado. Aquele mapa da Palestina inteiro, Daniel. Se você achar aí, me dá um sinal. Abraão ele não poderia simplesmente pegar uma linha reta entre Ur dos Caldeus e Canaã. Seria o caminho mais curto, seria o caminho mais óbvio, mas um homem que tinha muitos empregados, muitos funcionários, muitos escravos, um homem que tinha muitos animais, ele precisava seguir o caminho por onde ele fosse encontrar sustento, mantimento, nutriente para essas pessoas e para os seus animais. Então Abraão ele pegou o mapa, o guia da 4 rodas, digitou no GPS do seu camelo, e o GPS diz para ele: o melhor caminho é você seguir uma trajetória chamada Crescente Fértil. Ele sobe rio Tigre e Eufrates, rumo às cordilheiras da Armênia, divisa com a Rússia lá em cima. Daniel, vê se você acha um outro mapa, que essa região que eu estou falando, ela está aqui, ó. E lá de cima, Abraão vem descendo, margeando o rio Jordão. Porque eram as únicas 3 regiões. Então ele faz uma caminhada de mais de 3.000 quilômetros, enquanto ele poderia atravessar com coisa de 300, 400 quilômetros. Nesse tempo de espera da promessa de Deus, Abraão passa por desertos. E não tem lugar que prova a nossa fé que não seja os desertos. Porque deserto é sinônimo de solidão. Deserto é sinônimo de escassez. Deserto é sinônimo de desesperança. Nesse período também, Abraão passou por tempos de espera. Imagina, irmão Ivo Albrecht, o que é esperar 25 anos o cumprimento de uma promessa? É tão difícil a gente esperar 5 minutos, não é? A gente é tão imediatista, não é? Você acha que o seu computador já está muito rápido ou você acha que poderia ser mais rápido um pouquinho? Ah, poderia ser bem mais rápido, né? Nosso computador hoje em dia é igual o Rubinho Barrichello quando corria na Fórmula 1. Né? Por quê? Porque nós somos uma geração que a gente quer as coisas cada vez mais rápidas. Imagina o que é esperar 25 anos. Quantas vezes você já colocou a sua oração, clamor seu diante de Deus, e coisa de um mês você já esqueceu aquilo, já mudou, e já virou a página, já não está pedindo mais aquilo, você já está pedindo outra coisa. 25 anos, tempo de espera. Abraão também ele passou por esse período de tempos de solidão. Lembre-se que ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais. Tem coisa melhor do que viver. Você que vive perto de seus pais, aproveite isso. Viu? Aproveite isso. Eu tenho uma irmã, me mandou uma fotografia ontem. Passou em casa, pegou minha mãe, foi para um lugar ali, aos arredores de Belo Horizonte, chamado Lagoa Santa, e ficou mandando fotografia, falando: nós estamos almoçando fora.
Falei, que chique, né? Se eu tivesse aí, eu não queria almoçar fora com a minha mãe, eu queria almoçar em casa, comendo a comidinha da minha mãe. O angu que a minha mãe faz. O franguinho com quiabo que minha mãe faz. A taioba. Se você não gosta, não tente gostar, não é coisa de mineiro, né, Elcio? Cadê o Elcio, mas Eliselda? É? Isso é trem bom demais, não é? É a coisa só de nós lá de Minas. Lá de Patinga, então, aí que fica melhor ainda. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, dos seus familiares, tempo de solidão. Queridos, cada um de nós tem o seu próprio tempo. Diga, eu tenho o meu próprio tempo. O tempo que Deus tem para mim, não é o tempo que Deus tem para você, Inês. O tempo que Deus tem para você, não é o tempo que Deus tem para Jacen. Deus tem um tempo próprio para cada um de nós. E baseado na história de Agar, quero meditar com vocês hoje sobre o tempo de Deus. Diga, o tempo de Deus. Esse é o tema. No tempo de Deus, Deus, repita comigo, Deus jamais rejeita os seus. Você pode até se sentir rejeitado, mas Deus nunca vai te rejeitar. Versículo 10. Disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. A escrava, durante todo o período de vida de Sara, viveu ao lado dela. Era comum naquela época, quando uma jovem se casava, ela ganhava dos pais uma mulher para ser companhia dela, companheira. Era escrava, mas a finalidade era ser uma companhia. Durante todos esses anos de casamento, Agar estava ali. No momento de maior desespero de Sara, Agar serviu como barriga de aluguel para dar à luz a um filho. Mas agora, Sara rejeita Agar. Agora Sara não me serve mais. Agora Sara não importa mais. Agora Agar não importa mais. Agora Agar não vale mais a pena. Agora Agar não presta mais, porque agora eu já tenho meu filho. Agora já nasceu Isaque e já foi desmamado. Eu já falei certa vez aqui em outra mensagem, que a nossa geração é uma geração que está aprendendo a descartar as coisas. Por quê? Porque as coisas ficaram tão baratas e tão fáceis para a gente adquirir, que é mais fácil descartar do que consertar. Seu ventilador queimou? Leva para consertar para você ver o preço que fica. Não vale a pena, é melhor comprar um novo. Boa parte do que a gente tem hoje, não vale a pena consertar. Então a gente descarta. O problema é que nós hoje estamos descartando pessoas. Meu marido não serve mais para mim. Descarto ele. Vou arrumar outro. Meus pais não servem mais para mim, descarto eles. Vou curtir minha vida. Sara descartou Agar. Disse, eu rejeito essa escrava e eu rejeito o seu filho. Até então, o filho de Agar seria herdeiro de Abraão. Até então, o filho de Agar era a alegria na família. Até então, o filho de Agar era a concretização do sonho de Abraão e de Sara. Até então, o filho de Agar era um ser humano, era uma pessoa. Agora não presta mais. Então, rejeita ele. Queridos, o mundo inteiro pode rejeitar você. Mas acredite, você é filho de Deus. Deus não rejeita os seus filhos. Amém? Amém? O mundo inteiro pode te rejeitar. De repente, você é filho de uma adoção porque o seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou. De repente, lá no seu ambiente de trabalho, mesmo sendo um profissional extremamente dedicado, o seu patrão te rejeitou, te mandou embora, te deu as contas. De repente, você é fruto de um casamento rompido porque a sua esposa te rejeitou
e arrumou outro, ou seu marido te rejeitou e arrumou outro. Eu vou dizer para você, se essa é a sua situação, se entristeça sim, chore sim, mas nunca se esqueça que Deus não rejeita os seus. Diga, Deus não me rejeita. Versículo 13. Mas também do filho, da serva, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Segunda lição que esse texto me dá é que no tempo de Deus, Deus cumpre as suas promessas. Diga, no tempo de Deus. Deus não vai cumprir as suas promessas no seu tempo, viu, Eduardo Machado? Então, o recado que eu dou para você é, espere no Senhor. Viu, Marcão? Espera no Senhor. Espera no Senhor. O tempo de Deus é o melhor tempo. Quem já comeu uma fruta, normalmente todas as frutas que a gente compra do supermercado é assim, né? Mas vamos pegar aqui para Cristo a banana. Eles nunca colhem uma banana madura no pé, porque até a banana sair do pé e ir para a distribuidora, e ir para o atacadista, e aí pegar a estrada e vir parar aqui em Chapadão do Sul, ela já virou caldo. Então eles colhem a banana verde. E através de um processo químico, essa banana amadurece rapidamente. E aí eu pergunto, das bananas que você compra no supermercado, é doce ou sem doce? Sem doce, a maioria. Por quê? Amadureceu fora da hora. Foi colhida fora da hora. Mas, por outro lado, se a gente deixar a banana ficar tempo demais no pé, ela apodrece. Então, a melhor fruta é aquela fruta colhida no tempo certo. No tempo certo. É por isso que as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus e não no nosso. Porque nós não sabemos qual é o tempo melhor para nós. Eu, nesses 23 anos de ministério, aconselhei muitos casais. E boa parte dos casais que entram em processo de separação e de divórcio é porque descobriram, depois de um certo tempo de casamento, que não foram feitos um para o outro. E por que só descobriram isso depois do casamento? Porque casaram fora do tempo. Não casaram no tempo certo de Deus. E aí, quando a gente casa fora do tempo, a gente corre o risco de casar com a pessoa errada. Ah, pastor, como eu vou saber quem é a pessoa certa? Você não sabe, mas Deus sabe, porque foi Deus quem fez. Você e fez ela, ou fez ele. Foi Deus que fez Adão e foi Deus quem fez Eva. Por que Deus, imediatamente depois de ter feito Adão, não fez também Eva? Porque não era o tempo. Não era o tempo de fazer Eva e de casar os dois. No tempo certo, Deus fez Eva, trouxe Eva e casou os dois. Se isso acontecer fora do tempo, dá BO. Acontece igual um casalzinho que está aqui, não vou falar quem é. Chegou na porta da igreja, eu brinquei com o filhinho. Falei, ô São Paulino. O pai logo falou, não, São Paulino não. A mãe falou, é São Paulino sim. Ele, não, é São Paulino. Está aqui no nosso meio, aqui. Não vou falar quem é, não. Está cheio de São Paulino aqui desse jeito. Mas quando você casa no tempo de Deus, há harmonia, mesmo quando há guerra. Mesmo quando a mulher está de TPM, vai haver harmonia. Mesmo quando o marido e a mulher frequentam igrejas diferentes, haverá harmonia. Porque vocês foram feitos um para o outro, Borba. Entende? Foi no tempo de Deus. Deus cumpre as suas promessas. O filho de Agar se chamava Ismael. Vou falar sobre isso lá na frente, mas dele, alguém que estava fadado a morrer, ainda na infância, no deserto, chorando, distante da mãe, nasce uma tribo chamada Ismaelitas.
E da tribo dos ismaelitas, quem já foi na Turquia, pode se orgulhar em dizer que entrou em um país descendente desse menino. Hoje a Turquia é um país composto por descendentes dos ismaelitas. Olha que bênção. É bênção ou não é? É bênção, Aline? Deus está no controle, viu, Aline? Sempre está no controle. No tempo de Deus, Ele cumpre as suas promessas. Às vezes a gente fica chateado, a gente acha que as coisas debandou. Deu errado, não. Quando Deus está no controle, nada dá errado, viu, filha? Nada dá errado. Versículo 15 e 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, no deserto, isolado, sozinho. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, mais ou menos 100 metros. Porque Agar dizia: assim eu não verei morrer o menino. E sentando-se 100 metros de distância, de frente para ele, levantou a voz e chorou. Diga comigo, no tempo de Deus, Deus sente o nosso sofrimento. Agar estava sozinha. Agar estava sem água. Agar estava sem comida. Agar não tinha o apoio da família. Agar não tinha mais o WhatsApp para pedir ajuda das amigas. Agar não tinha um pastor para ir lá e aconselhar e orar e dar uma diretriz para ela. Mas Agar tinha Deus, o Deus de promessas. Aleluia! Agar tinha o Deus de promessas. Ele tomou forma humana, veio ao mundo, morrer em nosso lugar. Isaías diz isso, homem de dores e que sabe o que é padecer. Foi humilhado, sofreu. Tudo que a humanidade sofre, as dores do pecado. Por quê? Porque Deus sente o nosso sofrimento. Queridos, às vezes quando nós estamos passando por momentos de sofrimento, de escassez, de lutas, o que o inimigo mais quer é que você se sinta a pessoa mais abandonada do mundo. E é nesse momento que o diabo convence muitas pessoas a cometer o suicídio. É no momento do deserto, da solidão, do isolamento, que o diabo chega e fala assim: olha, você acha que a vida vale a pena? Você acha que vale a pena continuar vivendo? Você acha que vale a pena insistir nessa caminhada? Você acha que vale a pena permanecer nessa luta? Acaba com a sua vida. É mais fácil. Acaba com o seu sofrimento. Queridos, nunca deixe o diabo te convencer que o seu sofrimento é maior do que o seu Deus. Deus estará sempre olhando para você. Deus estará sempre olhando para você. Agar se retirou, deixou o menino sozinho. Eu fico imaginando a dor no coração de uma mãe. Num deserto, não tem mais água para dar para o filho, não tem mais comida para dar para o filho, e agora coloca o filho 100 metros de distância, se afasta, senta aqui no chão, sem estratégia, sem novas ideias, sem novos recursos, e a única coisa que ela faz é olhar para o filho, esperando a hora que o filho cairia, morto por inanição. Às vezes a gente chora quando o filho pede um pacote de bolacha e você não tem para dar na hora. Às vezes a gente chora quando vê o filho com a garganta infeccionada, tossindo, vomitando. Imagina você carregar o seu sentimento de que a única coisa que vai acontecer agora é a morte do seu filho. Deus estava presente no sofrimento de Agar. Deus estará sempre presente no seu sofrimento. Confie no Senhor. Eu sei que é mais fácil falar do que viver isso. Eu sei que se você está passando pelos desertos, é muito mais difícil você ir para casa agora sabendo de tudo que você vai enfrentar essa semana de forma confiante. Mas acredite, Deus sente o seu sofrimento. Versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Diga comigo, no tempo de Deus,
Deus ouve o nosso clamor. Eu gosto sempre de pensar que Deus ele tem um senso, como é que eu diria? Deus tem um espírito assim, alegre, muito interessante. Até parece que Deus ele gosta de brincar um pouquinho. Porque a situação de Agar no deserto, rejeitada por Sara, rejeitada por Abraão, a comida acabou, a água acabou, ela deixou o filho ali pronto para chorar, e aí chega uma voz do céu e fala assim: o que você tem, Agar? Senhor, mas que tipo de pergunta é essa? Você chega num velório, a mãe, ou o marido, ou a esposa do morto está chorando, você chega e pergunta: por que você está chorando? Pergunta sem sentido. Deus pergunta: o que você tem, Agar? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Queridos, no tempo de Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Se você é uma pessoa que tem fé em Deus, se você é uma pessoa que confia em Deus, se você é uma pessoa que anda na palavra de Deus, se você é uma pessoa que vive de acordo com o Evangelho, se você é um cristão praticante que a palavra de Deus é o seu guia, é a sua direção, é o seu norte, é o seu rumo, acredite, Deus ouve o seu clamor. No tempo dEle, Ele vai se manifestar. Deus não se manifestou quando Agar saiu da casa de Abraão. Deus não se manifestou quando Agar caminhava pelo deserto. Deus não se manifestou quando Agar olhou para a comida e viu que a comida estava acabando. Deus não se manifestou quando Agar olhou para o odre e viu que a água estava acabando. Deus não se manifestou quando Agar colocou Ismael num canto. Deus não se manifestou quando Agar se afastou 100 metros. Deus não se manifestou quando Agar sentou. Mas quando ela chorou, Deus falou: o que foi, Agar? Essa semana eu peguei minha filha no colo. Ela chegou na sala chorando. Falei: o que foi, filha? Ela falou: nada não. E foi saindo. Eu catei ela pelo braço, segurei ela: o que foi, filha? Ela: nada não. Falei: fala, filha, papai vai te ajudar. Ela falou: eu queria desenhar uma super-herói, mas eu não consegui. Falei: então vamos lá no seu quarto, papai vai desenhar uma super-herói para você. Desenhei uma super-herói do cabelo bem grande, com a estrela bem grande aqui na frente, com escudo no braço esquerdo, a outra mão ficou meio esquisita. E aí ela falou: pai, mas eu não quero a saia assim. Eu apaguei e fiz a saia do jeito que ela queria. Falei: tá bom, filha? Ela: tá, papai, agora eu vou pintar. Ela só queria que o pai ajudasse ela a desenhar uma super-herói. Agar não queria desenhar um super-herói. Agar precisava que um super-herói socorresse ela. E quem apareceu? Deus. Né, Fernando? Deus falou: Agar, eu estou aqui. Esse menino não vai morrer, não. Eu vou fazer dele uma grande nação. E hoje, 2017, que dia que é hoje? 5 de novembro de 2017. A Turquia está lá onde está, graças a essa promessa. Deus ouvindo o clamor de Agar. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Hoje existe uma nação que nasceu da vida desse menino. Deus é maravilhoso. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico mais impressionado. Certa vez um aluno meu, da Universidade de Cuiabá, onde eu dava aula de graduação em gestão ambiental, falou assim: o senhor conhece tudo da Bíblia, né? Que eu tenho o bacharelado e o mestrado em teologia. Eu falei para ele: sabe o que eu aprendi depois de terminar o meu mestrado em teologia? Ele falou: o quê? Que eu não sei nada. A Bíblia vai muito além da minha capacidade de entender e de aprender. Eu poderia fazer um doutorado em teologia, ou como diz no nosso meio, doutorado em divindade. Eu ia continuar com o mesmo sentimento. Eu não entendo nada da Bíblia. Estou apenas engatinhando. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico impressionado com Deus, com o cuidado de Deus. Versículo 20. Perdão, versículo 19 e 20. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito.
Repita comigo. No tempo de Deus, Deus muda a nossa sorte. Que bênção, né? Versículo 13, Deus falou assim, olha, mas do filho da serva farei uma grande nação. Ou seja, de Ismael eu vou fazer uma grande nação. E aí quando Deus chama Agar, ele olha, manda ela olhar para o lado e ela vê água. Isso me leva a entender aquilo que eu ministrei durante as nossas canções. Que nas lutas, nós vemos, às vezes, muito mais problemas do que soluções. A água sempre esteve ali, mas naquele momento de aflição ela só pensava em morte. E esse sentimento de autocomiseração, esse sentimento de uma baixa autoestima, impedia que Agar olhasse e visse que bem ao lado dela existia um poço de água. Ela só enxergava a parte negativa do que estava acontecendo, ela só enxergava a parte terrível do que estava acontecendo, ela só enxergava a morte, ela só enxergava as impossibilidades, ela só enxergava todo o fardo de sofrimento que ela trouxe nos ombros. E Deus fala, olha para o seu lado, tem água aí, você não vai morrer por sede, o menino não vai morrer. Deus abre os olhos e ela enxerga, queridos. Quando Deus muda a nossa sorte, Ele transforma o mal em bem. Amém? Amém. Diga, Deus transforma o mal, em bem. Agar e Ismael tinha tudo para ser apenas um corpo mumificado no deserto. Se você continuar lendo, fazendo pesquisas fora da Bíblia sobre a história deles, eles voltaram para o Egito, foram acolhidos no Egito. No Egito, Agar casa o seu filho, Ismael começa uma grande nação. De Ismael surge uma tribo perigosa, uma tribo guerreira, uma tribo que manejava muito bem a flecha e o arco. E de Ismael, Deus, então, transforma todo o mal que estava sobre eles em bem ao ponto de hoje a Turquia ser um país descendente de Ismael. No tempo de Deus, Deus muda a nossa sorte. Acredite, não há mal que venha sobre a sua vida que não passe pelo crivo de Deus. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele saiu dali para ter mais respeito pelo rei. José, quando passou vários anos preso, acusado injustamente na cadeia, Deus tirou ele para transformá-lo no segundo homem mais poderoso do Egito. Jesus Cristo foi crucificado pela igreja e por Roma. Não está morto, ele ressuscitou e disse que em breve voltará, para que onde ele estiver, nós estejamos também. No tempo de Deus. Amém? Escreva essa frase na sua geladeira. No tempo de Deus. E aprenda com a história de Agar. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você agora.